Tem coisas que a gente escuta cedo demais. Um conselho dos nossos pais, uma frase que parece bonita, uma ideia que naquele momento até faz sentido ou nem tanto, dependendo da sua idade, mas que a gente ainda não viveu o suficiente para entender de verdade. Como no começo de Vinland Saga, Thor olha para o seu próprio filho e diz uma frase quase absurda de tão simples: "Você não tem inimigos, ninguém tem. Não existe ninguém que você deva ferir." Thorfinn era só uma criança, e talvez seja esse o problema, porque é muito fácil acreditar que você não tem inimigos antes de alguém te dar o primeiro motivo para ter um. Bom, pouco tempo depois, Thorfinn viu o próprio pai morrer na frente dele, e aquela frase cheia de sabedoria e virtuosidade passa a parecer quase uma mentira, porque agora existe um homem, existe um rosto e existe um nome: Askeladd. E durante anos, Thorfinn vai construir praticamente toda a própria existência ao redor de uma única certeza: ele tem um inimigo e um dia ele vai matá-lo. Só que existe uma crueldade muito bonita na história de Vinland Saga, porque Thor entrega a resposta de tudo desde o começo, e Thorfinn leva praticamente a obra inteira para se tornar alguém capaz de entender aquilo que o pai dele disse. E o caminho entre essas duas coisas é horrível, cara, porque Thorfinn não vai apenas sofrer, ele vai causar sofrimento. Não vai apenas perder pessoas, ele vai tirar pessoas de alguém. Não vai apenas conhecer a violência como vítima, vai aprender a devolvê-la, e muitas vezes de formas piores do que sofreu. Até chegar num ponto em que a pergunta já não é mais: quem fez isso comigo? Mas o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo? Porque aí é fácil falar sobre princípios, moral, ética, quando eles ainda não custam nada para você. É fácil falar sobre perdão quando a ferida nem é sua. É fácil acreditar que você seria uma pessoa diferente quando nunca teve uma situação que transformou aquela pessoa no que ela é. Mas então a vida testa isso. E duas perguntas aparecem, tá? O que sobra dos nossos princípios quando eles são testados? E quando que a dor começa a decidir quem a gente se torna? Porque, sinceramente, cara, o passado explica muita coisa. Explica a raiva, explica o medo, explica porque alguém se tornou duro, desconfiado, amargo, talvez até violento. Só que existe uma parte desconfortável nisso. Explicar o que fizeram com você não é absolver o que você faz com os outros. Porque chega um momento em que aquilo que fizeram com você encontra aquilo que você escolhe fazer com os outros. E é exatamente nesse ponto em que a história de Thorfinn se torna tão interessante. Porque Vinland Saga pode ser, no fundo, uma história sobre onde a violência termina. Ou seja, se ela chega até você, ela termina em você ou continua através de você? Thor já conhecia a resposta. Thorfinn ainda precisaria perder quase tudo para começar a entender a pergunta. E bom, é muito fácil acreditar em uma coisa quando ela não custa nada. Não tem nada em jogo. Dizer que nunca trairia alguém, que jamais abandonaria uma pessoa, que conseguiria perdoar, que nunca faria aquilo com que fizeram com você. E talvez você acredite realmente em você mesmo quando diz isso. O problema é que existe uma diferença entre ter um princípio e descobrir quanto você está disposto a perder por ele. E é por isso que Thor é tão primordial nessa história. Porque quando ele diz, você não tem inimigos, não é um homem inocente falando sobre paz. É um homem que já conheceu a guerra. Antes de ser o pai sereno que a gente conhece, Thor já foi um dos guerreiros mais temidos do planeta Terra. Era conhecido como Troll de Jon. Sabia lutar, sabia matar, sabia derramar sangue. E viveu durante anos em um mundo onde tirar a vida de outro homem era só mais um dia de trabalho, uma rotina normal. Até que decidiu ir embora. Abandonou aquele mundo, construiu uma família e passou a viver de uma forma completamente diferente. E isso muda tudo, porque você percebe a diferença de nunca ter conhecido a violência e conhecê-la profundamente, ser extremamente bom com ela e mesmo assim decidir abandoná-la. A serenidade de Thor não é a ausência de violência, é a mais pura e grotesca violência superada. E talvez seja por isso que o pai e o filho enxerguem a força de maneiras tão diferentes,
Para o pequeno Thorfinn, força ainda significa vencer, ser um guerreiro, carregar uma espada, ser capaz de derrotar alguém. Thors já esteve exatamente nesse lugar e viveu o suficiente para descobrir que conseguir destruir alguém não significa necessariamente ser mais forte que ele. Às vezes, significa apenas que você conseguiu destruir alguém. E é aí que outra frase dele ganha peso. Um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Não porque Thor não sabia usar uma. Ele sabe muito bem. E é justamente por isso que a escolha dele importa. Porque ser incapaz de violência e escolher não ser violento não são exatamente a mesma coisa. Ele poderia continuar naquele mundo. Poderia continuar matando, sendo temido, mas decidiu que força para ele precisava significar outra coisa. E é isso que levanta uma questão que vai muito além de vilã saga. É fácil ser gentil com quem é gentil com você. É fácil dizer que não guarda rancor antes de alguém te machucar de verdade. E é muito fácil olhar para a pior decisão de outra pessoa e pensar: eu nunca faria isso. Só que quase ninguém termina essa frase. Eu nunca faria isso em quais circunstâncias? Porque a gente conhece as nossas escolhas, cara, mas nem sempre conhece nossos limites. E aí conseguimos enxergar mais ou menos a diferença entre inocência e virtude. Inocência pode existir porque você nunca precisou escolher, e virtude aparece quando existe uma alternativa. E mesmo assim, você decide não atravessar aquela linha. Thors atravessou, viveu o outro lado e viveu intensamente, mas voltou. Thorfinn, por outro lado, ainda está começando a atravessar na direção contrária. E tem uma ironia terrível nisso, porque ele acredita que está fazendo tudo aquilo pelo pai. A vingança não nasce porque Thorfinn deixou de amar Thors. Pelo contrário, nasce justamente porque ele o amava tanto que não podia aceitar o que aconteceu. Só que, tentando preservar a memória do pai, Thorfinn começa a abandonar tudo aquilo que o pai tentou deixar dentro dele, cara. Thors abandona a violência para construir uma vida. Thorfinn abandona a própria vida para continuar uma violência. Cara, e talvez essa seja uma das formas mais perigosas que a dor encontra para permanecer na gente. Às vezes a gente acredita que está carregando uma pessoa, quando está carregando apenas aquilo que aconteceu com ela. Thorfinn não consegue carregar Thors adiante, então carrega a morte de Thors. E durante os próximos anos inteiros, essa diferença vai consumir praticamente tudo que existia nele além da vingança, até que a dor deixe de ser apenas uma coisa que Thorfinn sente e começa a virar uma coisa muito mais perigosa, uma resposta para quem ele realmente é. E olha, no meu ver, querer vingança e precisar dela são coisas completamente diferentes, tá? No começo, Thorfinn quer matar Askeladd porque acredita que isso vai fazer justiça ao pai. Mas os anos se passam e aquela promessa continua ali. Ele cresce, aprende a lutar, participa de guerras, saqueia, mata, sobrevive. Mas existe uma coisa que praticamente não muda. Askeladd continua no centro da vida dele. E talvez seja aqui que a vingança de Thorfinn comece a ficar cada vez mais interessante. Porque ele não quer simplesmente ver Askeladd morto. Se fosse só isso, o tempo teria dado várias oportunidades como já deu. Um ataque pelas costas, um momento de distração, uma noite enquanto ele dormia. Poxa, mas Thorfinn não quer apenas matar Askeladd. Ele quer vencê-lo em um duelo, de frente, de uma maneira que, na cabeça dele, seja digna da memória de Thors. E isso cria quase uma contradição absurda. Para honrar o pai, que abandonou a violência, Thorfinn passa anos aperfeiçoando a própria para vingar o homem que disse que ele não tinha inimigos. Thorfinn transforma um inimigo no centro da própria existência. E para conseguir uma chance de matar o Askeladd, ele precisa continuar ao lado do próprio Askeladd. E é estranho porque quando a gente olha de fora, Thorfinn odeia aquele homem, mas luta por ele, cumpre missões por ele, se coloca em risco por ele e aceita continuar naquele bando porque cada missão pode comprar uma nova chance de duelo. Só que a parte mais assustadora da vingança não seja o que ele faz com Askeladd, é o que ela faz com Thorfinn. Porque pensa em qualquer sentimento que você carrega por tempo suficiente. Uma raiva, uma humilhação, uma rejeição, uma necessidade de provar alguma coisa. No começo você só consegue dizer: isso aconteceu comigo. Só que existe o risco de depois de anos a frase mudar.
Eu sou assim por causa disso, e a distância entre essas duas frases é grande. Então Thorfinn passa tanto tempo sendo o garoto que vai vingar o pai, que não existe espaço para descobrir quem ele seria sem essa promessa. Ele não constrói uma vida apesar do que aconteceu. Ele constrói uma vida em torno do que aconteceu. E isso não precisa envolver uma vingança medieval para ser familiar. Tem gente que passa anos tentando provar para os pais que eles estavam errados, tentando mostrar para mais alguém que perdeu uma pessoa incrível, tentando superar uma família, um colega, um antigo amigo, tentando ficar rico porque um dia foi humilhado por não ter dinheiro suficiente e talvez consiga. Talvez vire alguém extremamente disciplinado, bem-sucedido, forte, respeitado. Só existe uma pergunta meio filosófica nisso aí. Se a pessoa que você quer provar alguma coisa desaparecesse amanhã, você ainda saberia por que está fazendo tudo isso? Porque às vezes aquilo que parece motivação também pode ser uma forma de dependência, sabe? E Thorfinn depende de Askeladd muito mais do que gostaria de admitir. Não porque não goste dele, mas porque precisa que ele exista. Askeladd é o homem que Thorfinn mais odeia e ao mesmo tempo é o homem necessário para que a vida do Thorfinn continue fazendo sentido. Sem Askeladd não existe duelo. Sem duelo não existe vingança. E sem vingança, quem que é Thorfinn, cara? Essa pergunta é perigosa demais para ele fazer naquele momento. Então ele continua. Duelo depois de duelo, missão depois de missão, ano depois de ano, achando que está cada vez mais perto de se libertar daquela maldição. E é aqui que Vinland Saga começa a brincar com algo muito mais complexo que a vingança. Porque Thorfinn não está acorrentado, cara. Ninguém precisa obrigá-lo a continuar. Ele poderia ir embora, mas ele não vai. E quando alguém pode abrir a porta, mas existe alguma coisa dentro dele que não permite que atravesse, talvez seja a hora de perguntar: o que é ser livre? Talvez liberdade não seja simplesmente poder ir embora, porque Thorfinn podia. O que ele não conseguia era abandonar o motivo que o fazia ficar. E essa relação dele só fica mais estranha com o tempo, porque Thorfinn odeia aquele homem, mas cresce ao lado dele, aprende observando ele, e os anos transformaram Askeladd em uma contradição difícil de explicar. Ele é o homem que destruiu a infância de Thorfinn, mas também é um dos homens que mais participa da formação do adulto que ele se torna. O próprio Makoto Yukimura, acho que eu falei certo, já descreveu a relação dos dois como uma relação, entre aspas, estranha. E eu bato muito nessa tecla dessa relação porque é muito louco enxergar vários lugares que Askeladd ocupou na vida de Thorfinn, lugares bem diferentes e tudo ao mesmo tempo. Ele é seu inimigo, ele é seu objetivo, ele é seu obstáculo, sua referência e, de uma maneira completamente torta, uma das pessoas mais importantes da vida dele. Isso leva a uma ideia meio filosófica. Odiar alguém não significa necessariamente estar livre dessa pessoa. Às vezes é o contrário, porque a gente costuma pensar em um vínculo como uma coisa positiva, amor, carinho, admiração, mas o ressentimento também consegue manter duas pessoas ligadas. Você relembra o que aconteceu, imagina conversas que nunca vão acontecer, pensa no que deveria ser dito, fantasia um momento que finalmente vai provar que estava certo, e aí enquanto você pensa, um dia eu vou mostrar para ele, talvez não perceba que esse ele continua participando das decisões que você toma hoje. E isso mesmo sem lembrar que você existe, tá? E isso ajuda a entender uma das ideias mais famosas de Vinland Saga. Todo homem é escravo de alguma coisa, não necessariamente de outra pessoa. Pode ser dinheiro, poder, reconhecimento, orgulho, uma obsessão, uma memória, ou até uma ferida que você já carregou por tanto tempo que nem sabe mais quem seria sem ela. E claro, isso não é escravidão literal que a própria obra ainda vai colocar diante de Thorfinn. Muito antes de alguém colocar um preço sobre seu corpo, Thorfinn já não era completamente dono da própria vida. Porque para uma prisão psicológica, basta existir alguma coisa que você não consegue abandonar. Então a obra resolve fazer uma indagação cruel. Durante anos, Thorfinn acreditou que existia uma saída muito simples daquela prisão. Askeladd precisava morrer. Depois disso, estaria acabado. Sem Askeladd, sem vingança, sem dívida, finalmente livre. E então... Askeladd morre. Só que em vez de liberdade, Thorfinn encontra o mais profundo e cruel vazio.
O vazio de Thorfinn depois disso revela uma coisa estranha sobre propósito. Até um propósito ruim ainda é um propósito. Durante anos a vingança deu uma lição e uma direção para a vida dele. Era uma direção miserável, mas toda manhã ainda existia uma resposta para a pergunta: para que continuar? Só que agora essa resposta não existe mais. E talvez a gente imagine que quando uma obsessão desaparece, a pessoa simplesmente volta a ser quem era antes, não é? Essa é a resposta mais comum. Mas quem que era Thorfinn antes da vingança? Uma criança? Ele praticamente não teve tempo nem de construir qualquer identidade fora daquele objetivo. Então não existe uma versão antiga esperando por ele em algum lugar. Ele não sabe para onde voltar e também não sabe para onde ir. E é por isso que perder um propósito é tão assustador, porque um objetivo não ocupa apenas o nosso futuro. Com o tempo, ele começa a organizar o nosso presente também. A hora que você acorda, as pessoas com quem você convive, as coisas que aceita, sabe? Aquilo que sacrifica, a maneira como enxerga a si mesmo. E quando isso desaparece, você não perde apenas uma coisa que queira. Você perde também a pessoa que era enquanto perseguia aquilo. Muita gente já passou anos dizendo o seguinte: quando eu conseguir aquele emprego, quando eu ganhar aquele dinheiro, quando eu provar que estavam errados, quando eu conseguir fazer o meu projeto dar certo. E esses objetivos podem ser completamente diferentes da vingança de Thorfinn. Alguns podem até ser bons. O problema não está necessariamente em querer alguma coisa. Ele está no momento em que a coisa passa a sustentar a sua existência. Porque aí aparece uma pergunta que quase ninguém quer fazer enquanto ainda está no processo. Tá, e depois? Se eu conseguir, quem eu sou no dia seguinte? E se eu nunca conseguir? Todo esse tempo foi perdido? Isso é injusto, cara. Thorfinn passou anos imaginando o momento que Askeladd finalmente morreria. Mas Askeladd morre pelas mãos de outra pessoa. Thorfinn não consegue sua vingança, não consegue seu duelo final, não consegue concluir o objetivo que passou anos lutando. E talvez isso seja ainda pior do que simplesmente fracassar, porque nem sequer existe um final para aquela história na cabeça dele. Ela só é interrompida e Thorfinn fica vivo depois dela, sem vingança, sem direção, vazio. E pela primeira vez em muito tempo, desde criancinha, sem ninguém para odiar, é nesse estado que ele acaba vendido como escravo. E existe uma ironia quase perfeita nisso. Pensa agora, Thorfinn finalmente possui corrente. Tem um dono, o dono da sua liberdade, o dono do seu corpo, mas aquele garoto que antes era fisicamente livre já vinha vivendo havia anos sob domínio de alguma coisa. Agora, quando perde a liberdade do corpo, algemado, comprado, precificado, começa lentamente a descobrir que também nunca teve liberdade por dentro. E é nessa parte da fazenda que Vinland Saga muda completamente de ritmo. Só que eu acho que seria um erro interpretar isso como se Thorfinn simplesmente tivesse ficado calmo. Ele não encontrou a paz. Ele perdeu a capacidade de se importar. Apanha, obedece, trabalha, quase não reage. A dor física já não parece assustá-lo como antes, e a própria morte deixa de representar a mesma ameaça. Porque para ter medo de perder a vida, talvez você precise sentir que ainda existe alguma coisa nela que vale a pena preservar. Thorfinn não tem isso. Ainda. E é justamente nesse estado que começa uma parte muito mais difícil da transformação dele. Durante anos, Thorfinn estava ocupado demais odiando Askeladd para olhar para trás. Sempre existia uma próxima batalha, uma próxima missão, mas agora não. Agora existe silêncio. E no silêncio, começam a aparecer coisas que a vingança escondia bem. Porque Thorfinn sabe o que é perder alguém para a violência. Afinal, foi assim que tudo começou. O que ele ainda não tinha encarado é que, durante anos, ele fez outras pessoas sentirem exatamente a mesma coisa. Thorfinn foi uma criança que perdeu o pai. Mas também, cara, cresceu e se tornou o homem que arrancou os pais de outras crianças. Você pode tirar isso como uma das partes mais difíceis de amadurecer. Perceber que ter sido vítima de um momento na sua vida não impede que você também tenha sido vilão na vida de outra pessoa. A dor de Thorfinn explica muita coisa sobre quem ele se tornou, mas não apaga aquilo que ele fez, cara. E agora, sem vingança, para ocupar sua cabeça, começa a sobrar espaço para uma coisa que Thorfinn passou anos sem enfrentar: o próprio passado.
Até aqui foi relativamente fácil sentir empatia por Thorfinn, né? A gente viu onde tudo começou, viu uma criança perder o pai, viu a raiva crescer, viu aquela raiva consumir praticamente tudo que existia nela. A gente sabe por que o Thorfinn se tornou aquilo, mas pessoas que morreram pelas mãos dele não sabiam. Para a família de um homem que Thorfinn matou, pouco importa se um dia ele tenha sido uma criança traumatizada. Pouco importa quem era o pai dele, ou o que o Askeladd fez. Para essas pessoas, Thorfinn é o Askeladd. E talvez seja aqui que a ideia de uma segunda chance comece a ficar realmente difícil de engolir. Porque é até fácil defender a redenção quando a gente acompanha a história pelo ponto de vista de quem quer ser perdoado. Porque a gente viu a infância dele, conhece os traumas, escutou os pensamentos, sabe que existe arrependimento. Mas se essa história fosse contada pela ótica das pessoas que ele destruiu a vida, será que a gente ainda estaria torcendo tanto pela redenção dele? Entender não é compreender. Basicamente, o sofrimento dele explica como ele chegou até ali, mas sofrer não dá a ninguém o direito de produzir sofrimento. E talvez isso também sirva para algumas coisas bem menores na nossa vida, tá? Alguém pode ter crescido sem receber carinho e ter dificuldade em demonstrar carinho, pode ter sido traído e passar a desconfiar de todo mundo, pode ter sido humilhado e aprender a humilhar antes que façam isso com ele. Existe uma explicação para tudo, e bem triste na verdade. Bom, nos pesadelos de Thorfinn, o passado deixa de ser uma coisa distante. Ele começa a enxergar as pessoas que sofreram nas mãos dele, os corpos que ficaram espalhados pelo caminho, rios de sangue, e quando tenta escapar daquele abismo, quem aparece de novo? Ele mesmo, Askeladd. Só que dessa vez existe uma diferença. Thorfinn já não precisa derrotá-lo. O maior desafio de Thorfinn agora não é conseguir o perdão dessas pessoas. A maioria nem podia perdoá-lo. Estão mortas. Ele também não pode voltar no tempo, não pode devolver um pai, uma mãe, um filho, um amigo. Então o que sobra? Essa é uma pergunta difícil, cara. Porque a resposta mais confortável seria: perdoe a si mesmo e siga em frente. Ponto. Só que isso é pouco, né, cara? Chega até a parecer uma piada. Porque se perdoar e encontrar uma maneira de conviver confortavelmente com a própria culpa é diferente. Talvez redenção não seja conseguir olhar o passado e dizer: tudo bem, eu era outra pessoa. Talvez seja olhar e dizer: fui eu. Sem fugir, sem apagar e sem precisar inventar uma versão mais confortável da própria história. E ainda assim perguntar: o que é que eu faço daqui pra frente? Porque você pode escolher ser diferente amanhã, cara. Mas isso não ressuscita ninguém de ontem. E pode ser que a segunda chance não exista para corrigir aquilo que já aconteceu. Talvez ele exista para decidir o que ainda não aconteceu. Thorfinn não consegue salvar as pessoas que matou, mas pode decidir que ninguém mais vai morrer pelas mãos dele, cara. Não consegue desfazer a violência que colocou no mundo, mas pode tentar fazer com que ela termine nele. E isso muda completamente o significado de mudar, porque redenção deixa de ser: eu me tornei uma pessoa boa, então meu passado não importa. Não, cara. Ela passa a ser o seguinte: meu passado importa tanto que eu me recuso a repeti-lo. Que pariu. Só que a gente sabe que o universo da obra não concorda necessariamente com isso. O mundo onde a violência funciona, onde existem pessoas dispostas a matar, onde ser pacífico não faz com que os outros sejam pacíficos com você. Thorsten descobriu isso. Thorfinn descobriu isso também. Então, dizer simplesmente: eu nunca mais vou machucar ninguém, é bonito, mas será que é possível? Porque se você não acredita que possui inimigos, o que é que você faz quando alguém decide ser seu inimigo mesmo assim? E bom, talvez agora dê para entender porque essa frase precisou de tanto tempo, até o final da obra praticamente. Você não tem inimigos. Quando Thorsten diz isso no começo da história, Thorfinn é uma criança, ele ainda não conhecia o peso das palavras, mas agora conhece. Então, quando ele começa a entender aquilo que o pai dizia, não é porque descobriu que o mundo é pacífico, é justamente o contrário. Thorfinn sabe exatamente o quanto ele pode ser cruel, e mesmo assim, decide tentar viver de outra forma. Essa é a diferença entre o Thorfinn criança e o homem que ele se torna. Quando criança ele escutou: você não tem inimigos, e provavelmente pensou algo do tipo: ninguém vai tentar me machucar. Mas não era isso. A gente sabe que não era. Não ter inimigos não significa viver num mundo onde ninguém vai te odiar.
onde ninguém vai tentar tirar algo de você, onde injustiça não existe. Você não controla isso, cara. O mundo real e o fictício são cruéis. Os dois. Esse mundo perfeito não existe. No final da história, Thorfinn está escolhendo entre violência e a tentativa, muitas vezes, muito mais difícil de encontrar uma saída antes dela. Conversar, negociar, recuar, fugir, perder, engolir o próprio orgulho. Thorfinn não acredita que vai sempre conseguir. Ele acredita que a violência deveria ser a última opção, porque durante boa parte da vida dele, violência era a primeira e a única. O pai dele, o Thors, não era um homem capaz de lutar. Ele era extremamente capaz, a gente sabe disso. O que mudou foi a maneira como ele entendia a força. E agora, Thorfinn chegou ao mesmo problema, só que pelo caminho mais longo, doloroso e tortuoso. Thors conheceu a violência, decidiu abandoná-la. Thorfinn perdeu o pai para a violência, viveu pela violência, espalhou violência, foi destruído por ela e então decidiu que aquilo precisava parar em algum lugar. E esse lugar era nele mesmo. E essa é uma das partes mais difíceis de amadurecer, cara. Perceber que abandonar o ódio não significa dizer que aquilo que fizeram com você estava certo. Às vezes significa apenas decidir que aquilo já tirou o suficiente de você, sabe? Thorfinn demorou anos para chegar até aí. E talvez não pudesse ter chegado antes, porque Thors entregou ao filho uma frase pronta, mas não podia entregar junto tudo aquilo que precisou viver para acreditar nela. Então Thorfinn precisou construir essa resposta sozinho. E a gente não escolhe tudo que chega até nós. Não escolhe toda injustiça, toda perda, toda pessoa que nos machuca, mas chega um momento em que aquilo que fizeram com a gente encontra aquilo que a gente vai fazer daqui para frente. E talvez seja aí que exista alguma liberdade. Não em apagar o passado, não em fingir que ele não doeu, mas em poder olhar para tudo aquilo que chegou até você e decidir: isso termina aqui em mim.